Fala comigo, alegria, alegria. Estamos aqui mais uma vez para aquela live da segunda-feira da resenha da Ultra Saúde. E hoje o tema é jejum intermitente. Funciona? E aí, entenda como acelerar e manter os seus resultados. Então hoje esse é o tema dessa live, que vai ser com certeza uma live muito especial, até porque eu tenho uma convidada que é uma grande amiga de longa data, parceira, guerreira, que é a nutricionista Gisele Barreto. E ela é fera, a gente trabalhou junto durante muito tempo na Força Aérea, né, lá na FAB e no Hospital da Força Aérea do Galeão. Ela trabalhou junto comigo e já está aí entrando na live também, para que a gente possa aí trazer bastante informação de valor, informação que pode aí realmente te levar para a ultra saúde, que eu chamo de ultra saúde, né? A obter os resultados que você realmente deseja, longo prazo, acelerar o processo de emagrecimento, melhorar. A gente vai falar de vários fatores relacionados ao jejum intermitente, tá? Então fica com a gente, que também tem presente. Separei presente hoje para quem estiver aí com a gente. Legal? Olha aí, deixa eu chamar aqui a Gisele, já que eu já vi que ela já está aqui com a gente. Então vamos perder tempo não, que tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Quem está aí com a gente, já aproveita para ir aí no aviãozinho e sentar o dedo no aviãozinho, pelo menos para 5, 10 pessoas aí, amigos, parentes, enfim, pessoas que você acredita que possam estar interessados nesse tema aí da ultra saúde, qualidade de vida, bem-estar. Não é não, Gisele? Que bom estar aqui com você. Boa noite, seja muito bem-vinda. Primeiramente, gratidão aí pela sua prontidão de estar aqui comigo. Sei que teu tempo também é bem corrido, bem concorrido também. Então, assim, fico muito grato, feliz de estar aqui. Já falei um pouquinho que a gente dividiu aí junto a farda, né? Irmãos de farda, durante bastante tempo aí na Força Aérea, lá basicamente no Hospital da Força Aérea do Galeão. Então é minha amiga de turma, nós somos da mesma turma, turma Águia, lá da Força Aérea. A Gisele acabou de sair, nós somos oficiais temporários, né? Então a gente tem aquele prazo para permanecer e depois a gente dá a vez para outras pessoas terem a mesma oportunidade. Não é não, Gisele? Então, seja bem-vinda. Eu vou aproveitar e já vou aqui no aviãozinho também para chamar aí o pessoal para a live. E eu gostaria muito que você se apresentasse um pouquinho, falar quem é a Gisele, um pouquinho de o que a Gisele faz, para as pessoas poderem também te conhecer um pouco. Eu também depois vou fazer uma breve apresentação minha, pode ser? Bom. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, claramente bem. Ótimo. Bom, então... Manda ver. Eu que agradeço o convite, imagina, é sempre um prazer estar aqui contigo. A gente tem muita afinidade, né, com relação ao nosso modo, né, de trabalhar. E a gente, não só, né, pelos últimos 8 anos que trabalhamos juntos, mas afinidade mesmo pela profissão, né, pelo trabalho. Então é um prazer estar aqui. E eu sou nutricionista, tenho mestrado, né, em nutrição humana, já passei pela área acadêmica, já passei pela área hospitalar, hoje atendo em consultório, online e presencial. E nos últimos anos também busquei algumas diferenciações, né, dentro da área de nutrição, que eu via um perfil não só do nutricionista, né, meu, então é uma autocrítica também que eu fazia a mim, ao meu trabalho. Então eu busquei entender melhor as dores do meu cliente, para tentar ajudá-lo, né, da melhor forma. Então eu não queria mais ser aquele profissional que eu aprendi na faculdade, né, aquele profissional impositivo que falava, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, e sem muitas vezes escutar o cliente ou entender o que ele estava sentindo. Então, nos últimos anos, eu busquei mais me aprimorar com relação a isso, por isso fazer um coach nutricional, né, específico para nutricionistas, para trabalhar melhor essa parte comportamental, né, que faz total diferença. Então, não adianta eu entregar o planejamento alimentar
e o cliente não seguir, né? Eu não escutá-lo efetivamente. Então, nos últimos anos, eu busquei mais essa questão comportamental. E tem tido muito resultado. Que bacana, Gisele. E olha, até nisso a gente é alinhado, né? Olha como é que a nossa energia flui bem juntos, porque eu também busquei o desenvolvimento nessa parte comportamental, né? Busquei até me desenvolver melhor como ser humano, então estudei PNL, Programação Neurolinguística, né? Practitioner, enfim, fiz vários treinamentos, imersões voltadas para essa parte comportamental, para essa parte de desenvolvimento humano, né, para entender realmente, de fato, e poder contribuir da melhor forma possível, né, contribuir de forma efetiva, de forma eficiente ali com as pessoas que lidavam com a gente no dia a dia, tanto familiar, quanto também amigos e quanto clientes também. Então isso é muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Freire, né? Eu sou formado em Educação Física, também tem um longo tempo aí, tem mais de 20 anos, mais de 19 anos, 20 anos aí atuando nessa área do fitness, ajudando aí pessoas a conquistar mais autoestima, né? Mais autoconfiança, né? Terem mais energia, vigor físico, mental. Então, toda essa parte que a gente vem aí buscando realmente desenvolver e ajudar outras pessoas a melhorar a saúde de uma forma geral, tanto na parte social, quanto na parte mental e física também, né? Principalmente aí, voltada aí para a educação física. E o tema de hoje, Gisele, é um tema que tem algumas polêmicas, né? Tem algumas polêmicas, tem alguns boatos, tem muito... Eu falo que, ultimamente, algumas pessoas estão muito ligadas em opiniões, só que não estão buscando informação. Informação que eu falo em relação à informação científica, né? E aí acabam escutando uma opinião e tomando como verdade. Então também já deixo aqui, para não tomar como verdade, né, o que eu falar, o que a Gisele falar, sempre busque, né? E o que ninguém falar, o que qualquer pessoa vier falar, busque as informações, as fontes da onde foi tirado, né? Eu e a Gisele, a gente estuda bastante, a gente pesquisa, a gente busca artigos científicos para a gente estar embasado sempre no que a gente está falando, né? A gente então, testa, né, na gente. E ainda tem isso. Eu sou assim, a gente testa em nós mesmos e realmente comprova, né, comprovamos os benefícios. E aí, vamos falar hoje sobre o jejum intermitente, né? Se o jejum intermitente funciona, se não funciona, se é modismo, se não é. Eu acho engraçado essa questão do modismo. Ah, tá na moda. Tá na moda desde a pré-história, né? Desde os primórdios tá na moda, né? Porque sempre existiu, né? Só que agora, ultimamente, realmente vem ganhando mais força até pelo poder da internet, né? Então, eu queria que você, assim, começasse falando um pouco, para quem não sabe, para quem está aí, caiu de paraquedas, né? O que é o jejum intermitente, Gisele? Você pode fazer aí uma breve introdução, com certeza. Isso. Primeiro que as pessoas encaram o jejum intermitente como uma dieta, e não é. Na verdade, o jejum intermitente ele está inserido em um planejamento alimentar, em um planejamento que um nutricionista vai recomendar para o cliente. Nutricionista, uma estratégia, né? É uma estratégia. Então, a gente vai falar também que não é qualquer pessoa que a gente recomenda fazer e tal. Mas, então, é um protocolo, tá? Então, dentro de um planejamento, né, alimentar, a gente pode inserir esse jejum intermitente, tá? Então, que na verdade, juntamente com o profissional, a gente vai traçar esse protocolo. Então, que pode ser de 12 horas, de 14 horas, 16, pode chegar até 24, né? Os mais comuns são 12, 14, 16, né? Mais ou menos. E aí, o que é isso? Né? A pessoa ela fica sem se alimentar por esse período. Então, por exemplo, 12 horas, e aí as outras 12 horas a pessoa se alimenta. Mas aí também não é uma coisa simples, né? Ah, então eu vou fazer o jejum e vou emagrecer, vai acontecer um milagre. Então, dentro das 12 horas que eu posso me alimentar, eu posso comer qualquer coisa. Não. Também
a gente tem que ter um cuidado com relação ao que a gente vai comer nesse período alimentar, né? Então, já estabelecemos aí que não é uma dieta, é só um protocolo. Isso, agora é legal. Ó, não vai dar o ouro logo agora no começo, não. Porque claro. o que comer durante a janela, né, alimentar do jejum, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tu já vai dar o ouro, já vai entregar. Não, né? E lembrando que tem um presente aí, que eu reservei um presente para quem está aqui com a gente, para quem enviar esse aviãozinho aí para 5, 10 pessoas, vai ganhar um presente aí meu, que eu preparei especialmente aí um guia bem legal, Gisele, né? Aquele guia prático de como é que é exatamente o que você está falando aí. Então tá tudo ali resumidinho para facilitar, falando sobre esses protocolos, 12, 14, 16, né? Progressão, enfim. E o bacana é que ele pode ser muito bem customizado, isso que você estava falando, né? Ele pode ser customizado de indivíduo para indivíduo e objetivo para objetivo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tava, você se lembra como é que eu estava no final do ano passado, né? Eu estava pesando lá quase 100 quilos, né? Então eu estava bem mal e eu resolvi me aprofundar, estudar e aplicar o jejum intermitente, essa estratégia, em mim. E realmente eu fiquei encantado com os resultados que eu tive, né? Então, assim, foi muito bacana e tem sido, porque eu continuo aplicando estrategicamente, né? Não todo dia, hoje em dia, não todo dia, mas a maioria das vezes eu fiz o 16/8, só para falar assim, muita gente chega para mim e pergunta, Bruno, ou então Freire lá no quartel, né? Pergunta, o que você fez, cara? Você tá outra pessoa. E realmente, hoje eu me sinto com 32 anos, eu não com 42 anos, eu me sinto bem mais novo, né? De uma forma, assim, geral. E todo mundo pergunta. Então, basicamente, só assim, dando um resumo, eu fiz a maior parte do tempo esses de 16/8, foi o protocolo que eu mais utilizei, associado a low carb, né? Detalhe que a low carb não é no carb, né? As pessoas às vezes confundem. E a gente vai falar um pouquinho dessas, né, dessas estratégias também daqui a pouquinho. E aí eu queria te perguntar o seguinte, tá, legal, a gente já sabe, a gente já falou pro pessoal o que é o jejum intermitente, que nada mais é do que um período sem se alimentar, né? E basicamente bebendo água, chá e café, que é aí que a gente vai falar também, daqui a pouco eu atropelo aí. E eu queria que você falasse um pouquinho em relação o que você enxerga de benefícios relacionados a essa estratégia, né? Não apenas de emagrecimento, que eu acredito muito que o emagrecimento é uma consequência, sabe? É tipo um efeito colateral, é a consequência, é o emagrecimento, a gente emagrecer, né? Mas também tem gente que pode fazer só o objetivo de saúde, né? Mas você poderia falar alguns benefícios, depois, se for o caso, de repente eu falo também alguns, enfim. Sim. Que a gente fazer esse bate-bola, o que você acha? Ótimo. Exatamente, você falou tudo. O emagrecimento é uma consequência, né? Então, na verdade, como a gente altera bastante o metabolismo, a gente altera a liberação de vários hormônios, e também o fato da gente ficar o tempo sem se alimentar e depois a gente acaba cuidando mais da alimentação no período alimentado, acaba que os benefícios são um combo, né? Então, é uma melhora do metabolismo e também de várias taxas, né, que a gente tem né, de colesterol, de triglicerídeo, devido a essa mudança também na alimentação. Então, é tudo junto, né? E esses benefícios também são vistos aos poucos, né? Então, algumas pessoas podem ter algumas alterações aí no início, então não estão acostumadas, né? Então, quem começar a fazer, pode ser que sinta alguma tontura no início, né? Que é normal, é um período de adaptação, tá? Mas mais para frente a gente vai falar também para quem não é indicado, tá? Então, fica ligado aí. Sim. Porque nem todo mundo pode fazer. Mas vamos supor que o Freire começou, né? Então, ele nunca tinha feito antes e tal. Pode ser que ele tenha algum mal-estar no início, ou sinta mais fome, porque ele não está adaptado. Com o tempo, ele vai dizer assim, caramba, por que eu não comecei isso antes? Porque o organismo já se adapta, né? E também, Freire, só para completar, os homens eles têm mais facilidade também de fazer o jejum do que as mulheres, tá?
Legal. Devido à própria composição corporal, porque o homem ele tende, né, a ter mais massa muscular que a mulher, tá? Então, não, claro que não, isso não é regra, mas pela composição corporal do homem ele tem mais facilidade, tá? Então, assim, uma mulher obesa, né, ela não vai ter os resultados, talvez, tão rápido quanto o Freire teve. Porque o Freire não estava, né? Já tinha um condicionamento físico melhor, né? Por ser um educador físico e também por ser homem, tá? Então, são vários fatores aí. Então, cada caso é um caso. Não se compare com ninguém. Não queira competir com a colega que tem uma outra composição corporal, um outro estilo de vida, tá? Então, cada caso é um caso. Então, primeira Isso aí. coisa. E aí, os benefícios são vários. Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer o jejum, né, as primeiras horas, o organismo vai utilizar o quê? O alimento que ele acabou de comer. Então, ele vai começar a consumir aquele alimento. Depois de 4 horas, é que ele já começa a metabolizar o quê? As reservas dele, né? Então, reserva de carboidrato, reserva de gordura, tá? Ele começa essa oxidação. Então, depois de E outro mito também, que a pessoa... perda de massa muscular, né? Por causa do jejum. Não existe isso, tá? Aqui não é também um jejum de todo... um jejum... Só quando são jejuns, assim, de 48 horas. Aí isso pode começar a acontecer, tá? Mas que não é o caso aqui, que 16 horas, a gente consegue preservar a massa muscular sim, tá? Então, essa queima de gordura é mais acelerada quando a pessoa já começa a fazer jejuns com mais regularidade, tá? Então, é interessante começar com 1 vez na semana, e aí depois pode aumentar para 2, tá? Então, mas não tem necessidade de fazer também todos os dias. A gente nem recomenda fazer direto, tá? Então, começou essa adaptação, então quais os benefícios? Essa queima de gordura, tá? Acontece, melhora dos índices de triglicerídeo, colesterol. O fato da gente também não se alimentar, o organismo começa uma adaptação de manter os níveis de glicose e de insulina mais normalizados, tá? Aliás, tende até a reduzir esses índices. Então, a resistência à insulina, ela reduz bastante também. Então, é um protocolo também que pré-diabéticos ou pessoas que tendem a ter uma alteração na glicemia também são interessantes, tá? Mas, claro, sempre procure orientação se você realmente tem algum problema de saúde, ou é diabético, ou tem alguma alteração aí hormonal, tá? É sempre bom não fazer essa orientação. Mas alguns benefícios são esses. Então, doenças cardiovasculares, a gente reduz bastante também as taxas, os estudos mostram também isso, tá? Excelente. Diga aí, Freire. Não, então, excelente, é isso aí, a diminuição, inclusive eu estava com resistência insulínica, né? Eu estava com resistência à insulina em 2020, tá? Eu fui constatado, cheguei a tomar Glifage XR, né? Cheguei a usar alguns medicamentos, enfim. Caramba. Para ter uma ideia, eu tava realmente com as taxas, minha glicose alta, minha glicose glicada alta também, meu triglicerídeo estava alto, enfim, eu estava com essas taxas todas alteradas para ruim, né? E aí isso acomete o quê? Maior risco de problemas cardiovasculares, né? Até porque quanto maior é a quantidade de insulina, de glicose nas veias circulando, maior o atrito nas veias, nos vasos. Isso aumenta o risco de aterosclerose também. Então, assim, vários problemas que podem ser acometidos se você tiver com essas taxas. Então, os benefícios do jejum em relação à diminuição dessas taxas, inclusive, tem estudos mostrando melhora no HDL e até aumento no HDL e diminuição no LDL, né? Que é o LDL. HDL é considerado colesterol bom, LDL colesterol ruim, enfim, mas melhora nessa relação, né? Então, assim, muito bacana, e isso diminui o risco de doenças cardiovasculares. Como também vai diminuir a chance da obesidade, vai melhorar, vai tratar a obesidade, que lembrando que a gente sabe que
A obesidade é doença, né? Então tem que ser tratada realmente de uma forma multifatorial. Então a gente está falando de uma estratégia que pode ajudar muito, me ajudou, e eu saí de um quadro realmente de pré-diabético para um quadro normal. Inclusive depois eu fui pesquisar e eu vi que existem vários lugares fora do Brasil que tem clínicas que tratam e que já tiveram inclusive quadros de diabetes tipo 2, né, que é aquele que é adquirido, né, que reverteu o caso de, inclusive, de pessoas com câncer associado a outros tratamentos também, né, como quimioterapia e tal. Enfim, então os benefícios são assim, gigantes, diminui o risco de diabetes tipo 2, de você adquirir um diabetes tipo 2, melhora aí o quadro da síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é uma união aí de diabetes, hipertensão, né, a obesidade, a circunferência da cintura, que é realmente um fator ali bem importante da gente estar avaliando, né, para poder chegar ali e mensurar, porque está associado aos riscos de doenças não transmissíveis, né, doenças crônicas não transmissíveis. E olha só que bacana, né? Você pensa, inclusive, em neuroplasticidade. Você Exatamente. tem aí estudos mostrando que melhora o sistema nervoso central, que aumenta, inclusive, diminui o risco de Alzheimer e de Parkinson. Isso não sou eu que estou falando, são vários artigos que mostram esses benefícios. Então, assim, só que eu gosto de deixar claro, e eu fico indignado, Gisele, porque a indústria alimentícia e farmacêutica fica fazendo lavagem na cabeça das pessoas para que elas cada vez consumam mais alimentos industrializados, cada vez tome mais medicamento. Eles querem que a pessoa tome medicamento. E às vezes, eu costumo falar o seguinte, se eu não me engano, foi Sócrates que falou isso há um tempo atrás, né, que o produto alimentício ele tem o poder de lhe adoecer. Só que o alimento tem poder também de te curar, né? Então, assim, produto alimentício a gente entende como um monte de porcaria, né? Só que o alimento de verdade tem o poder de te curar. E olha só, isso é fantástico, né? Isso foi falado há muitos anos atrás. Eu nem sei quando, né? E a gente está aí. Só que, infelizmente, a indústria e as mídias vêm socando. Só que hoje em dia, ainda bem que a gente tem aqui a internet para botar a boca no trombone e ajudar. Exatamente. É óbvio que algumas pessoas, eu até botei um post, eu não sei se você viu no meu story, falei, cara, algumas pessoas falam que eu sou maluco. Aí eu falei, então, tá tudo bem, não tem problema. Se eu tiver um maluco saudável, bem, feliz, olhando pro meu corpo e, cara, tá incrível, entendeu? Olha só que você olhar pro espelho e falar, cara, tu tá maravilhoso, tá ótimo. Né? Então é isso, é vida, é qualidade de vida, é um estilo de vida. Eu falo que hoje em dia eu levo o jejum como um estilo de vida, né? Então é óbvio que você precisa estar se alimentando bem, você vai dar as dicas sobre a alimentação, né? Alimentos de verdade e tal, o que pode ser substituído, de forma que a gente não pode aprofundar muito, senão essa live vai durar 4 horas, né? Que é um tema bem longo, né? Mas o legal é que, por exemplo, você quando está em jejum, tem a parte que você falou de depredar o glicogênio muscular, glicogênio hepático, e fazer com que o teu corpo vire a chave e passe a usar a gordura, sua reserva de gordura, né? Isso é fantástico, isso é lindo. Por isso que o metabolismo também acelera quando a gente faz, né? Exato. Cara, tu falou tudo. Que aí vem na contramão de tudo que a gente aprendeu naqueles anos na faculdade, que tinha que comer de 3 em 3 horas, aquela coisa toda. Claro, exatamente. Hoje em dia, o que eu falo para as pessoas? A gente tem que respeitar a fome, né? Sim. Então, a gente tem que começar a reconhecer quando é que a gente está com fome, quando que a gente está ansioso e querendo mastigar alguma coisa. São duas coisas diferentes. É isso aí. E também, eu sou obrigada a fazer o café da manhã se eu não tenho fome? Não, eu não obrigada, né? Tem pessoas que realmente têm essa necessidade. É por isso que eu te falei. Hoje eu escuto muito mais o meu cliente. Antigamente, a gente ficava meio neurótica, né? Não, tem que fazer o café da manhã, mas tem que comer tal hora e tal. Não necessariamente.
cada caso é um caso, cada corpo Isso reage aí. de uma maneira diferente. Então, não tem fome? Não tem necessidade de comer. Agora, eu sinto fome o dia inteiro, o tempo inteiro. Não, aí não é fome, aí é outra coisa, a gente tem que tratar, né? Exatamente. Então, essa questão do metabolismo, a gente acelera bastante também com relação ao jejum, porque a gente acaba que o organismo ele tem que funcionar, né? Porque não está entrando combustível. Então, ele tem que trabalhar mais, principalmente nessa fase aí do jejum, nesse período do jejum, né? Então, e aí é onde a gente otimiza o quê? A lipólise e a oxidação de gordura, né? Ou seja, queima a gordura. Por quê? Gisele, fala para mim assim, fala para o pessoal, quanto tem 1 grama de carboidrato de caloria? 4 calorias. 4 calorias. Quanto tem 1 grama de gordura? 9. O que vai te gerar mais energia, meu pai do céu? O que vai te gerar mais energia? E aí a gente põe lá aquela mitocôndria, né, que a gente estudou isso lá atrás, aquela usina de energia para oxidar, para trabalhar. Isso aí vai gerar mais mitocôndria. Isso é o emagrecimento definitivo, que às vezes as pessoas não estão enxergando isso. Então a gente tem que pensar em como fazer para aumentar a mitocôndria, aumentar a quantidade de mitocôndria. Né? Eu não vou me aprofundar aqui em fisiologia, né? Mas isso é importante a gente entender. Né, dessas mudanças, dessas adaptações fisiológicas. Sim. Que vão gerar o emagrecimento definitivo e a melhora na saúde de uma forma geral. Sabe o que eu estou gostando muito? Tem uma galera aí participando, cara. Tem uma galera perguntando. E assim, a primeira pergunta que eu vi, que já passou ali, mas está aqui também na pergunta, foi em relação às horas de sono podem contar como horas do jejum? Claro, com certeza. Graças a Deus. Tem que contar. Ainda bem, né? E tem que dormir, né? Isso. Tem que ter o sono faz parte, né? Tem que ter um sono reparador, justamente para esse protocolo também dar certo, né? E então, né? Já bota ainda umas 8 bem. horas dormindo e sem fome. Exatamente. E aí eu tô aqui, antes da gente entrar no próximo tema, que a gente já vai a gente já vai falar agora sobre ingestão, né? Tanto a ingestão, o que se pode ingerir durante o período de jejum e o que se deve ingerir prioritariamente durante o período da janela alimentar. Que eu já vi que tem perguntas sobre isso aí também. Então, mas vamos dar uma lida para ver se tem alguma que a gente possa responder em relação à primeira parte? Tá. Vamos ver. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma... verdade, a mudança no estilo de vida é fundamental para a prevenção e redução dos danos. É isso aí, Érica. Parabéns, você já está com uma visão diferenciada, né? E é isso aí. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia ou que a gente faz, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados que a gente tinha ou que a gente tem, né? Então, como dizia Albert Einstein, né? Loucura é fazer as mesmas coisas que se faz a vida inteira, querendo resultados diferentes. Então, olha lá, foi Sócrates, o Márcio Campos, ele veio aqui, me falar, foi Sócrates há mais de 2000 anos atrás. Eu falei que tinha bastante tempo atrás, eu não sabia que era... Muito bom. Gostaria de saber o que comer após o período de jejum. Vai saber, Luciana, a gente já vai te falar, você vai ficar sabendo. Até quanto tempo de jejum? Essa é uma pergunta boa. Porque assim, eu vou até passar a bola para a Gisele também. Mas assim, foi o que ela falou. Existem os protocolos mais comuns, os mais utilizados. Tudo depende de objetivo, né? Então tem algumas pessoas que fazem jejum objetivo espiritual. É outra questão, né? Tem pessoas que fazem o objetivo de fazer aquela limpeza celular, que é a autofagia, né? E aí precisa de um período muito mais prolongado. Então, assim, até foi tema, se eu não me engano, em 2016, foi um japonês que ganhou o prêmio Nobel. E ele justamente falou sobre essa questão que eu falei agora da autofagia em relação à longevidade. Olha só que bacana, foi prêmio Nobel, falando do jejum. Então, isso foi bem legal. Mas até quanto tempo? Tem gente que faz 7 dias, tem gente que faz muito tempo. Mas aí são pessoas que já estão no nível avançado. Por exemplo,
O máximo que eu consegui fazer ali, que eu me propus a fazer, foram 24 horas até hoje. Mas eu pretendo fazer mais tempo num determinado momento, só que aí já tem outros objetivos. É dar um descanso mesmo para o corpo todo, para os órgãos, né? É fazer com que eu quero fazer isso num momento que eu possa estar relaxado, que eu consiga meditar, que eu consiga estar afastado de tudo e de todos. Então eu pretendo fazer isso, mas buscando também esse lado de limpeza e também de conexão espiritual, tá? Então, mas assim, tem gente que faz muito tempo, né, Gisele? O que você responderia para Holtz? Não sei o nome, mas... É Fernanda, é fonoaudióloga do hospital. Ah, legal, bacana. Não, eu recomendo realmente começar com 12 horas, depois a pessoa pode manter em torno de 16 horas de jejum, mas 2 ou 3 vezes na semana, acho que é tranquilo, tá? Agora, realmente, 24, 48, aí realmente é um tempo maior, tá? Então, a princípio, eu não recomendo, mas busque orientação de algum profissional e tal, se por acaso você tiver interesse de saber mais. Mas acho que para esses objetivos que a gente falou aqui, no geral, essa quantidade de jejum tá tranquilo, tá? E conhecer o próprio corpo, né? Então, o Freire, ele já viu como é que o organismo dele funciona, ele já sabe, por exemplo, se ele pode fazer uma atividade física ou não dentro desse jejum, né? Então, ele já conhece o corpo dele e já sabe como é que funciona. Então, a gente tem que começar aos poucos, como tudo na vida, né? Tudo que é novo. É isso aí. Tem um período de adaptação, que é normal, né? E, obviamente, que o que eu percebi se eu já tenho hábitos alimentares mais saudáveis, fica mais fácil. Se a pessoa come muito açúcar, muito industrializado, muito carboidrato de alto índice glicêmico, muita comida de fast food, né? Essas comidas assim, junk food da vida, e aí fica mais difícil. Podem, inclusive, algumas pessoas relatam dor de cabeça, né? Alguns sintomas, mas está muito relacionado a essa alimentação que é uma alimentação que vai te deixar inflamado. Você que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a pessoa não percebe, não sabe, não tem consciência que ela está passando por um processo que está inflamado. O intestino está permeável, né? Está liberando muita citocina, e aí teu organismo está inflamado, ele precisa de um tempo para você se alimentar melhor, para ele desinflamar. É o que muita gente chama esqueci agora, detox, né? Da parte de limpeza e tal. E aí tem uma pergunta... vai. Você falou uma coisa importante também. Então, para quem está com uma alimentação muito desregulada, né? Alimentação muito ruim, não começa direto com jejum, não. A gente tem que dar uma ajustada na alimentação em geral, tá? Então, porque senão, gente, é muita mudança de uma vez só. Uma pessoa que já tem uma alimentação boa, ela vai começar o jejum, ela já vai ser novidade, né? Imagina uma pessoa que está com uma alimentação totalmente desregulada, não bebe água direito, o sono está ruim, não faz exercício, se alimenta mal, né? Muita farinha, muito açúcar, e de repente, vou fazer jejum intermitente. Não vai conseguir. Por quê? Porque, como a gente está falando, não só vai ficar muito tempo sem comer, a pessoa não está acostumada muitas vezes, como também, na janela alimentar, vai ter que mudar totalmente a alimentação. Então, assim, é muita coisa de uma vez só. Então, eu sugiro melhorar a qualidade da alimentação e depois inserir aí o jejum algumas vezes na semana, tá? Legal. E acho que agora tem uma pergunta da Mônica bem bacana, que a gente já pode falar para quem não é o jejum intermitente, né? Então, por exemplo, eu tenho visto bastante pessoas interessadas nesse tema, né? Interessadas em conhecer melhor, iniciar. Mas, por exemplo, gestante não é para gestante. Criança não é para criança. Por exemplo, mulheres que estão passando por um processo de depressão, né? Que estão com medicamento, dependendo do medicamento, não é para esse tipo de pessoa, né? Pessoas com compulsão alimentar, ou isso. Seja anorexia, né? Era isso que eu ia falar, anorexia, né? Anorexia, bulimia, ou a própria compulsão alimentar, qualquer transtorno alimentar.
porque é uma pessoa que tem muita ansiedade, né? Ou come demais ou come de menos. Então, isso agrava mais ainda essa ansiedade. Então, para esses casos também a gente não recomenda. Adolescentes também não acho muito interessante. É melhor acima de 18 anos, né? Então, pessoas muito ansiosas. E atletas, né? Atletas, né, com alto rendimento, que realmente tem que ingerir uma quantidade de calorias muito grande, não vai conseguir ingerir em 12 horas ou em 8 horas, né? Então, realmente precisa... Esses casos a gente também não recomenda. Então, eu quero pegar um gancho que eu acho interessante. A pergunta da Mônica foi em relação a hipertenso. O que acontece? Hipertenso pode ter vários benefícios com o jejum. Como o diabetes tipo 2 também podem ter vários benefícios. Só que o mais sensato a se falar é busque, porque é uma situação mais delicada, então busque, de repente, um nutricionista que seja capacitado, um nutrólogo, para que você possa ter um acompanhamento mais próximo. Por quê? Provavelmente vai existir a necessidade de reajuste em relação à parte medicamentosa. E essa parte medicamentosa é prescrito por médico, né? Não é um professor de educação física, não é nutricionista. Então, assim, você precisa de um acompanhamento. Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, os estudos que eu tenho visto dizem sim que pode colher bons frutos dessa estratégia, porém precisa de uma supervisão profissional mais próxima, né? Porque a pressão pode cair tanto que você vai ter que reajustar o medicamento. Só que você vai reajustar o medicamento por conta própria. A glicose pode cair para níveis bem normais, baixos e tal, e se você continuar com a tua medicação, pode ser que caia tanto que você tenha hipoglicemia, e aí também não é bom. Então, tudo precisa ter bom senso e reajuste, né? Então, precisa de acompanhamento profissional, acompanhamento médico, e aí eu recomendo que busque também um médico que seja um médico atualizado, né? Voltado mais para essa linha, né? De tratar as causas, de não pegar ali só tratar a consequência, né? Os sintomas. Então, buscar a nova medicina que está aí, a medicina integrada, né? Eu dei uma live, fiz uma live com a doutora Natália, que foi bem bacana, né? Sobre medicina integrativa, então foi bem legal a gente falar sobre isso, né? Deixa eu ver, eu não consigo tomar café de manhã, ok, a gente já vai falar sobre isso. Não sinto fome também, ótimo, que bom não sentir fome. O jejum começa a que horas? Isso aí é uma pergunta bacana, que a gente pode falar o seguinte, você pode começar, depende, como eu falei no início, lembra, Gisele, que eu falei, pode ser customizado? Então dá um exemplo aí de customização, dá um exemplo de, para quem não quer deixar de tomar o café da manhã, ou o contrário, para quem quer, que nem no meu caso, a maioria das vezes eu pulo o café da manhã. Mas você consegue dar 2 exemplos aí, enquanto eu vou lendo aqui, dar 2 exemplos de protocolo? Exatamente. Aí vai depender muito de como a pessoa se sente e quer fazer as refeições. Então, ela vai começar dependendo do horário que ela quer fazer a primeira refeição. Então, por exemplo, eu quero realmente fazer o café da manhã 8 da manhã. Então, ela pode fazer o jantar até 8 da noite, por exemplo, ficar até 8 da manhã sem comer. Ou, se ela quer fazer 16 horas de jejum, ela vai ter que só lanchar à tarde para poder, 8 horas da manhã do dia seguinte, fazer o café da manhã. Mas se ela não sente tanta fome, aí ela pode só almoçar meio-dia, então ela pode comer até umas 9 da noite ou 10 da noite. Aí também, claro, nenhuma refeição pesada, né? Mas a gente pode ajustar essa questão do horário de acordo com a primeira refeição que ela quer fazer. Então, por exemplo, a primeira refeição que eu quero fazer é o almoço, pode ser meio-dia. Show! A gente faz os cálculos para a última refeição do dia, da noite anterior. Ou então, não, eu quero tomar o café da manhã 6 da manhã. Pode acontecer. Aí a refeição do dia anterior vai ter que ser bem cedo, né? Para a gente poder fazer esse jejum. E tem pessoas que não, que eu, por causa do meu trabalho, eu acabo tendo que comer muito tarde, né? À noite. Então, a primeira refeição do dia seguinte também vai ser talvez mais tarde, né? E aí depende muito, tá?
mas dá para fazer ajuste para todo mundo. Excelente. Não, então, e o pessoal está perguntando aqui, se pode beber água, calma que a gente vai chegar, já a gente vai chegar nessa parte do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Aí teve aqui alguém que, uma nutricionista também, colega nossa aqui, que falou, foi a Jaque Machado, falou que tem gente que acha que o jejum é a salvação. Olha, ô Jaque, vou te falar por minha experiência, né? E pelo que eu tenho estudado sobre o assunto. Pode ser a salvação mesmo, tá? Pode ser a salvação de várias doenças. Então, desculpa se eu tô... Não, talvez o que ela quis dizer é só fazer o jejum. É como aquilo que ele falou. Tá. Faz o jejum, mas depois não vai resolver. Isso. Coisa, entendeu? É verdade. Tem nesse sentido. Pode ser, é verdade. Porque tem gente que acha que vai fazer o período de jejum e depois vai meter o pé na jaca e que, cara, botou tudo a perder. Botou todo... E ainda tá fazendo assim com o teu pâncreas, né? Aperta teu pâncreas para produzir insulina. É verdade, já que pode ter falado nesse sentido aí. Porque, assim, eu acredito de verdade que não o jejum sozinho, mas que ele é uma estratégia poderosa que pode realmente salvar muitas vidas, né? Aliado a uma alimentação de verdade, né? Uma alimentação saudável, né? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma. Já vi gente falando que fazer jejum quando vai comer, acaba comendo alimentos. É isso aí, acaba comendo alimentos nada saudáveis. Então foi isso mesmo que ela falou aqui. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente entrar aqui. Poderiam disponibilizar uma tabela sugerindo os períodos de jejum. Então, vou contar que esse é um dos presentes para quem ficar aqui até o final da live. Esse é um dos presentes. Já vou adiantar que tem presente. Preparei um presentinho bonitinho. Tá bem legal, tá organizadinho, tá bem legal. Então vai ser um bom guia para você dar um start, né? Tem lá altas dicasinhas. Então acho que vai ajudar, tá? E eu vou dar, eu não vou vender não, tá? Eu vou dar porque eu gosto de ajudar, contribuir. Eu falo assim, quanto mais, Gisele, quanto mais eu percebo que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo, mais coisas boas me acontecem. Tu acredita nisso, cara? Exatamente. É incrível, né? Abundância, Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Gostei dessa pergunta. Como funciona o jejum e a atividade física? Foi a pergunta da Luciana. Legal, Luciana. Vou responder por experiência própria, tá? Bom, eu pratico meu exercício físico todos os dias em jejum, tá? Todos os dias em jejum. Obviamente tive uma última refeição, tem carboidrato sim na minha refeição, mas são carboidratos que são considerados low carb, né? São carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Mas tem carboidrato sim, a minha base alimentar é mais em proteína, mais em gorduras boas. Inclusive, depois vou dar a dica aqui de uma série que eu vi, fantástica. Depois eu vou dar, me lembra que eu vou dar essa dica dessa série, tá? Então, assim, eu me sinto muito disposto, com muita energia, por incrível que pareça, com mais energia do que se eu tivesse comido, porque eu penso assim, se eu como, eu estou desviando o fluxo sanguíneo para auxiliar na digestão. Então, assim, eu me sinto muito mais enérgico, eu faço exercício intenso, eu faço HIIT, eu faço musculação com altas cargas, eu faço voleibol, alto impacto, eu corro, eu pedalo, tudo isso em jejum. Eu me sinto muito bem e eu vejo várias pessoas falando que se sentem muito bem. Obviamente que você, como a Gisele falou, eu conheço o meu corpo, eu me conheço, sei se por acaso eu vou, não tô legal, eu sei que eu não posso ultrapassar aquela barreira ali, que senão eu posso acabar vendo o teto preto, né, estrelinha. Então, assim, o que eu recomendo? Se você, por acaso, for experimentar, né, que esteja supervisionado com um profissional, que esteja fazendo um acompanhamento para que você possa ter aí uma segurança maior e comece com atividades de baixa intensidade, né? Comece a sentir, vou fazer uma caminhada, né? Legal, me senti bem, vou fazer uma caminhada com trote, enfim, vou fazer uma musculação aqui, vou fazer um funcional, sem forçar muito, e aí você vai percebendo
né? Como é que o seu corpo... Porque o nosso corpo ele é inteligente e ele nos dá os sinais. Então, por exemplo, começou a sentir que está suando frio, opa, acende o sinal de alerta. Começou a sentir que está vendo estrelinha, acende o sinal de alerta, parou aqui, né? Então, assim, você precisa conhecer e perceber melhor o seu corpo, tá? Exatamente. Mas eu me sinto muito bem. Eu conheço várias pessoas que treinam em jejum e se sentem muito bem. Mas tem pessoas também que a minha esposa treina em jejum e ela se sente maravilhosamente bem, faz crossfit. Ok, ela tá bem. Então, assim, depende de pessoa para pessoa. A resposta seria essa e precisa observar, né? Exatamente. Mas pode falar o que você pensa também, Gia. Não, eu acho que realmente tem que conhecer o próprio corpo, né? Os benefícios são grandes para atividade física em jejum, mas se realmente você não consegue, não precisa forçar. Então, procure orientação para saber o que comer antes de uma atividade física. Não é o objetivo da live, né? Mas é importante saber o que comer antes da atividade física. Cada caso é um caso. Não vai comer uma coxinha, né? Por quê? Coisas assim mais gordurosas ou que de difícil digestão vão atrapalhar o treino. Então tem que ser alguma coisa que tenha uma digestibilidade boa. Se for uma grande refeição, então você tem que esperar pelo menos 1 ou 2 horas para poder treinar também, tá? Então depende muito do horário. Mas se você for treinar de manhã, estiver em jejum e se sentir bem, não tem problema nenhum, tá? Aí depois você faz a sua refeição. Legal, bacana. Ó, faço jejum intermitente, inicio meu jejum às 16 horas e volto me alimentar. Viu? Olha um exemplo bom aí de que não pula o café da manhã. E sim, ali pulou, de repente, a janta, pulou a ceia. E ótimo. E eu tenho certeza que ela... Pô, responde se eu estou errado aqui, Jocila. Responde se eu estiver errado. Aposto que você dorme muito bem. Deve ter um sono com uma qualidade maravilhosa, sabe? Porque a última refeição dela, 4 da tarde, pô, eu tenho certeza que ela vai dormir muito bem, vai ter um sono reparador, sem ser aquele sono picotado, né? Eu acredito muito nisso, é o que eu acredito, né? Vamos ver, tá, beleza, na menopausa consegue emagrecer com jejum? Claro, com certeza, Rose. E aí, inclusive, pode ter benefícios hormonais também. Pode ter, com certeza. E lembra da parte que a gente falou sobre a parte de limpeza, a parte do teu intestino inflamado, permeabilidade, isso tudo atrapalha toda a parte hormonal, né? Insulina. Renovação celular, desintoxicação. Exatamente. O Márcio está perguntando, Márcio está doido para saber aqui quais são os alimentos para fortalecer o jejum com atividade física, o que comer depois do período de jejum, ó, as horas de sono, quanto? Isso aqui a gente já respondeu. Então, vamos entrar então nesse tema agora. Então, agora a gente vai falar sobre o que pode durante o jejum, Gisele. Vai! Ó, basicamente, água, tá? Os chás e cafés, tudo sem açúcar, tá? Por isso que aquelas pessoas que não conseguem se livrar do açúcar, não conseguiram se livrar do açúcar ainda, ou que tem uma alimentação muito ruim, durante o jejum, pô, ela só vai beber água, né? Então é bom ter outros líquidos que ajudem também, né, nessa questão. Então, chás, né? Então, chá de camomila, erva doce, erva cidreira, né? O chá de hibisco, né? Vários chás aí. Café, e quem não toma café normal, pode ser um descafeinado, não tem problema. E muitas pessoas perguntam também se água com limão pode, né? Então, poder pode, só que depende da quantidade do limão. Então, se eu disser assim, pode, aí a pessoa vai tomar limonada suíça 12 horas, entendeu? Mesmo que seja sem açúcar, mas aí ela está ingerindo muito limão. E o limão, mesmo que tenha pouco açúcar, mas dependendo da quantidade, vai ter muito, né? Então, assim, um limão espremido dentro
dessas 10 horas e tal, não teria problema, tá? Mas basicamente água, café e chás sem açúcar e de preferência sem adoçante. Sem adoçante. Sem adoçante, Tá? sem nada. Então, Sabe o que eu nada. aprendi? Gisele, eu aprendi desde janeiro para cá, né? Foi quando eu comecei. Eu aprendi a não usar mais açúcar e adoçante para nada, né? E incrível a mudança no paladar. É incrível. É incrível. Eu não sei mais o que é botar açúcar, né, na boca. Então, assim, e você se adapta. O nosso corpo, ele é assim, uma máquina perfeita e gera adaptações. É óbvio que no começo, toda mudança, né, gera um conflito. Só que depois Exatamente. que você se adapta, fica maravilhoso curtir o gosto do café. Eu adoro café. Então, Também. eu adoro o gosto do café. Eu faço café e é sem adoçante. A minha mãe também, ainda bem, não toma mais açúcar também. Pô, então é uma vitória, porque eu falo que açúcar é um veneno mesmo, e que vai realmente matar muita gente. E assim, eu tomo também água com limão, e eu aprendi com o Laí Ribeiro para diminuir a vontade de comer doce. Olha só que técnica bacana. A dica é 100 ml de água morna com meio limão espremido. Se você tem vontade de comer doce ou fome, toma meio limãozinho espremido com 100 ml de água morna, que a vontade vai embora. E muitas pessoas, por falar em água, né, água que é um santo remédio, muitas pessoas tomam muito menos água do que deveriam. Exatamente. Fala aí, Gisele, qual é a recomendação, qual é o cálculo para a pessoa? Eu sei, óbvio, mas eu quero que você fale aí qual é a recomendação aí mínima de água que deve ser ingerida por dia pelo ser humano. Cada pessoa, então, agora pode fazer seu cálculo, tá? Então, a gente recomenda no mínimo 35 ml por quilograma de peso. Então, você vai pegar 35 ml e vai multiplicar pelo seu peso. Pode ser 60 quilos, ou 70, 80. Aí faz o cálculo. Então, tem pessoas que precisam de 2,5 litros, ou 3 litros. Quanto maior o peso, mais a necessidade de água, tá? Então, tem que beber bastante. Principalmente, e é uma maneira também da gente beber mais água, né, dentro desse intervalo aí do jejum. E hoje em dia tem até aplicativos que ajudam, né? Que te lembra. Olha só, o meu relógio aqui, que eu tenho, ele me avisa aqui quando eu tenho que me movimentar, porque eu já programei que a cada 1 hora que eu estiver sentado, eu preciso me levantar para dar uma volta. Aí eu faço igual um maluco, né? Eu sento e levanto da cadeira, eu faço a flexão plantar para ajudar o retorno venoso, né? Mas de 1 em 1 hora eu levanto para dar uma movimentada, caminho, enfim, saio para fazer alguma coisa e volto. Então, tem aplicativos que te ajudam nessas questões, inclusive para beber água. E controla, você bota lá, se o teu copo tem 200 ml, você marca lá, ó, mais um copo, mais outro copo, mais outro copo. E aí você tem o controle diário, né? Então isso é bem legal aí a pessoa procurar. Eu não sei o nome de nenhum aqui agora, não sei se você sabe algum de cabeça ou depois tu coloca depois nos comentários lá, porque eu não lembro aqui. Mas eu sei de alguns, mas agora eu não me lembro de cabeça. Mas tá, beleza. Na pesquisa também você pode botar drink water. Deve ter vários aí. Aí, olha só, beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sabe, ó, nossa, tolerância diminui muito. Então, café preto, caramba, eu gostei dessas dicas do limão com água morna. Pode usar que vai ver como é que funciona, é incrível. Deixa eu ver, cara. O Bruno é demais. Obrigado, Márcio. Valeu, já gostei de você de primeira, irmão. Obrigado. Deixa eu ver. Sancrei, meu parceiro professor também, seja bem-vindo. Então, é o seguinte, beleza, a gente já falou o que pode durante o jejum, né? Então, pessoal, é isso. E detalhe, sentiu fome? Sabe o que eu aprendi? Que a gente tem a fome fisiológica e a fome emocional. E eu aprendi, através do jejum, como diferenciar uma da outra. Porque, assim, eu entendi que
A fome fisiológica, ela vem em ondas. E ela vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o que você faz? Ela dura uns 5 a 10 minutos. Você bebe água e a fome faz assim, ó, vai embora. E com isso, por que a fome vai embora? Porque o teu corpo está oxidando gordura. Está gerando energia através da gordura que você tem armazenada. E lembra que a gente falou? Cada gordura, cada graminha de gordura são 9 quilocalorias. Então, gera energia, gera calor. E você consegue se sentir bem de novo e a fome passa. A fome fisiológica passa. A emocional é aquela que você... eu preciso disso agora. Eu fiz aquilo, eu mereço, que não sei o quê. Ou então, eu lembrei que do café com bolo da vovó, que não sei o quê. Aí tem um emocional envolvido no negócio afetivo, né? Não é que você tenha que abandonar isso, não. Ninguém está falando que a restrição gera compulsão, né? Por então, isso assim, que o protocolo tem que entrar em pessoas que já estão, né, com uma alimentação, uma cabeça melhor, né? Uma alimentação mais regrada, e aí vai inserir o jejum aí no meio. Porque se tiver fraca, ó, não rola mais. Agora, ó, veio a pergunta da Rose aqui, que é onde a gente vai entrar. A Rose pergunta: o que comer depois do jejum? Isso é muito importante, né, Gisele? Acabou o período de jejum, seja protocolo de 10, 12, 14, 16, enfim, seja ele qual for, né? Lembra que tua glicose baixou, tua insulina baixou, né? Ok, que você... Vamos imaginar que você tem um objetivo de emagrecer. E aí? O que se deve ingerir, Gisele? Vamos lá, você que é especialista. Não, imagina a situação. Você está no jejum, seu corpo está lá totalmente adaptado, né? Os níveis de glicose diminuíram, insulina também. Você fez tá fazendo aquela limpeza, né, das células, desintoxicando e tal. Aí, de repente, você vai lá, come um hambúrguer com maionese e ketchup, um copão de Coca-Cola. Macarronada, pizza. Né? Ou então, por exemplo, não, eu vou comer um prato de comida. Não estamos condenando o arroz e feijão, que eu acho, excelente. Mas tem alguns alimentos que a gente deve evitar nesse primeiro momento, tá? Então, o que a gente deve... a gente não evitar, claro, os lixos, né? As bobagens, o excesso de gordura ruim, o excesso de carboidratos de índice glicêmico alto, tá? Então, evitar excesso de arroz, pães, massas, arroz branco, tá? Que eu tô falando. Não que eles sejam proibidos na alimentação, não é isso. Mas nesse primeiro momento, que você está 12, 16 horas em jejum, a gente precisa oferecer o quê? Carboidratos de índice glicêmico mais baixo. Por quê? Justamente porque a insulina está baixa, a glicemia está baixa. Imagina se, de repente, eu dou uma carga, né, glicêmica alta para o organismo. Aí ferrou tudo, foi tudo por água abaixo, né? Exatamente. O ambiente que a gente organizou, a gente desorganiza de uma hora para outra. Então, a gente tem que começar a ingerir esse açúcar, né, aos poucos, tá? Então, vamos começar, então. Proteína, excelente nesse primeiro momento, tá? Tem que ter nessa refeição. Então, o que seria a fonte de proteína? Vamos supor que a primeira refeição vai ser o almoço, tá? Então, pode ser o frango, pode ser a carne vermelha, pode ser ovo, tá? De preferência que sejam proteínas mais magras. Então, não vai ser um bife à milanesa, vai ser um bife grelhado, tá? Então, vai ser um ovo mexido, pode entrar aí peixe. Pode ser peixe, atum, queijos magros, fontes de proteína. Tá? Salmão, salmão não, porque salmão tá muito caro. Tá muito caro, eu me nego. Exatamente. Então, carnes magras, tá? Fontes de proteína vegetal também podem entrar. Então, pode entrar aí uma lentilha, um grão de bico, tá? Se a pessoa for vegetariana, então ela não ingere proteína animal, né? Ou for vegana, pode entrar aí lentilha, ervilha, grão de bico, a soja, proteínas vegetais, tá? Então, são opções.
tofu, tá? Se a pessoa quiser. Quinoa, tem uma carga, uma Cara, quantidade de proteína também boa. quinoa é uma delícia, né? Eu aprendi a fazer quinoa, sabe, Gisele? E aí, quinoa, eu boto um pouquinho de brócolis, umas cenourinhas, sabe? Aí dou uma refogada. Nossa Senhora, fica sensacional. É uma refeição ótima. Aí depois a gente vai colocar alface, também, tomate, pode, né? Aí, algumas gorduras boas também a gente pode inserir aí. Então, é o próprio azeite, né? Dependendo da refeição, oleaginosas, castanhas, nozes, avelãs, tá? E os carboidratos. Então, que tipo de carboidrato a gente vai colocar nessa primeira refeição? Então, a gente vai priorizar carboidratos com índice glicêmico baixo. Então, por exemplo, folhas em geral, tá? Então, alface, né, espinafre, almeirão, etc. Repolho, a gente pode colocar também, tem índice glicêmico baixo, tomate, cebola, pimentão, palmito, tá? Então, eles têm índice glicêmico baixo. Alguns vegetais também. A cenoura também pode ser inserida aí. Uma cenoura ralada. Pouquinho, né? Tá? Isso, pode entrar também. Berinjela é ótimo, berinjela, abobrinha, também são bons, tá? Aí, a gente pode deixar, por exemplo, o índice glicêmico mais alto, mais para um lanche da tarde, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero muito comer batata. Então, pode entrar uma pequena porção de batata, mas a gente vai priorizar esses outros ingredientes, tá? Que eu falei agora. Então, pode entrar uma batata cozida, tá? Uma batata assada, não tem problema, tá? Mas nessa refeição, evitar uma carga glicêmica alta. Por isso que um prato variado é interessante. Agora, vamos dar outro exemplo. Vamos supor que a pessoa vai quebrar o jejum com um lanche. Ela não vai quebrar com uma refeição grande, tá? O que pode entrar aí nesse lanche? Tapioca? Não. Porque a tapioca tem um índice glicêmico alto, tá? Então, nego acha que vai trocar o pão francês pela tapioca e resolver o problema, né, Gisele? exatamente. Ai, papai. Exatamente. Olha só, a galera tá gostando. Você é a nutricionista mais top que eu conheço na vida. Então, ó, larga o dedo no coração, galera. Não economiza coração, não. Larga o dedo aqui, ó, no coração. Opa! Vai, Gê. Então, a gente pode colocar aí aquelas proteínas que eu falei. Então, pode entrar uma pasta de frango, um guacamole, que é com abacate, com uma gordura boa, índice glicêmico baixo, tá? Pode entrar aí algumas pastinhas com cottage, né? Com uma pasta de atum. Pode entrar um ovo mexido, tá? Carboidrato, a gente pode incrementar aí com tomate, fazer um ovo mexido com tomate, cebola, né? Alho e poró, né? E... Gisele, diga. Sabe o que eu fiz no outro dia que ficou uma delícia? Desculpa te interromper, mas é que você falou tomate, eu peguei o tomate, aí tirei dentro, né? Tirei os caroços e eu botei dentro, sabe o quê? Eu botei a quinoa que eu fiz. Que legal. Pô, parecia uma farofinha, sabe? A quinoa. Sei. Ficou uma delícia, uma delícia. Aí depois o que eu fiz também? Botei um pouquinho de queijo parmesão ralado em cima e botei no forno, assim, para dar uma derretida. Nossa Senhora, hein? Show. A gente tem algumas farinhas, tipo farinha de aveia, algumas farinhas que têm um índice glicêmico mais baixo, tá? Mas a quantidade também não é muito grande nessa primeira refeição, tá? Então, só cuidado com essas farinhas para a gente não botar por água abaixo essa primeira refeição, tá? Então, gorduras boas, pode entrar aí as castanhas que eu falei, pode entrar uma pasta de amendoim também, tá? Então, só tomar cuidado com esse índice glicêmico alto dessa primeira refeição. Não priorizar outros. Nesse presente do Freire, acho que tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos, tem. Então. Sabe assim, eu sou muito radical assim, em alguns pontos, né? Então, por exemplo, eu desde janeiro abandonei, como eu te falei, eu praticamente eliminei tudo que é industrializado, tudo que, enfim. E eu passei a fazer os meus pães, porque a minha amiga de profissão aqui, a Branca, que é uma amiga querida que eu adoro tanto, né? E ela perguntou, pão integral ou pão versus pão branco, né? Eu sei que você vai falar, Gisele, mas
assim, eu vou só dar a minha opinião, né? Então, assim, eu estou dando opinião, ok? Eu, particularmente, prefiro fazer o meu pão. Eu tenho feito o meu pão com a farinha, por exemplo, aí eu uso farinha de amêndoa, aí eu uso farinha de linhaça dourada, aí eu uso farinha, até a farinha mesmo de aveia, né? Então eu procuro, por quê? Porque eu percebi também no meu corpo que o glúten e o leite me fazem mal, mas eu percebi que me faz mal. Então o que que eu fiz? Eu praticamente evito. É óbvio que excluir completamente? Infelizmente ainda não. Eu pretendo excluir completamente, mas de vez em quando eu acabo abrindo uma exceção, né? Mas não deixa essa exceção virar regra. Só que eu já não sei desde janeiro o que é um pão integral, até porque é industrializado, né? Se for você que vai fazer, ok, com a farinha que você... Legal, beleza, né? Não passou por um processo químico, não passou pela indústria lá que foi processado, ultraprocessado, enfim. Então, assim, eu não uso e não recomendo, né? Se você quer realmente, né, ter mais saúde, porque glúten para mim é um veneno e para grande parte das pessoas. É uma cola que vai colar lá no teu intestino, vai causar permeabilidade, né? E a síndrome do intestino permeável e vai gerar processos inflamatórios, consequentemente, muita gente às vezes tem rinite, tem bronquite, tem osite, e não sabe nem do que é, mas às vezes é o glúten ou então é o leite que está fazendo isso, né? Então, assim, mas eu queria que você também falasse, o que ela perguntou ali, pão integral, eu sei que você é mais maleável que eu. Eu sou heavy, eu falo, não, tô fora. Até porque também nem todo mundo sabe ler rótulo, né? Às vezes não sabe escolher também um pão integral decente. Então, realmente, quanto menos a gente desembalar, melhor. Então, por exemplo, entre um pão integral e eu fazer o meu pão caseiro, né, que eu vou colocar lá aveia, vou colocar linhaça, eu vou colocar também a minha quantidade de gordura, né, mais adequada, melhor. Mas a gente pode também, ao invés da gente só ingerir o pão, a gente tem outros carboidratos da natureza que são interessantes também, né? Um aipim cozido, um inhame, uma batata doce, né? Então, a gente tem tubérculos bem interessantes que a gente pode inserir aí na nossa alimentação sem ficar escravo do pão, né? E aí a gente também não ingere tanto glúten também, né? Tem mais um presente. Eu tô hoje muito bom. Eu tô quase que um Papai Noel. Vamos manter esse pau Natal. Olha só, quem quiser depois, ó, vai fazer assim. Vai deixar no comentário, que essa live vai ficar salva. Então vamos combinar assim. Vai deixar no comentário, quero a receita do pão. Opa! E eu vou mandar a receita do pão maravilhoso. Cara, que é uma delícia, macinho. Fácil de fazer, rápido, barato. E você vai fazer, eu vou te deixar a receita, vou te disponibilizar a receita, e você vai fazer, e ó, eu tenho certeza que você vai amar. Eu passei a amar a cozinha, né? A minha mulher até estranhou, porque esse domingo eu fiz barrinha hiperproteica, que eu não como mais barrinha de cereal comprada, né? Eu não desembrulho, eu fiz as minhas barrinhas hiperproteicas, inclusive a receita vai entrar no domingo aqui no meu Instagram, que eu vou colocar a receita dessa barrinha. Eu fiz tipo um brownie, cara, saudável. Oh, meu Deus do céu. Até minha esposa falou, cara, que isso? Ficou dos deuses. Mas enfim, mas eu vou disponibilizar essas receitas todas aí, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. Né? E depois a gente está preparando, né, Gisele? A gente está preparando um conteúdo muito bacana aí, que vai ser bem mais completo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E, tá, legal, a gente já falou aí do que comer, né, durante a janela, adorei as suas dicas, cara, fantástico, é isso. Resumo da ópera, Isso. Desembrulhar menos, né, e descascar mais. Pensar assim. Algumas frutas também a gente pode colocar nesse primeiro momento, tá? Só que Sim. tem frutas também com índice glicêmico mais alto e outras mais baixo. Então a gente vai priorizar também as de índice glicêmico mais baixo, tá?
Então, maçã, pera, o próprio morango, frutas vermelhas em geral, tá? E lembrando que as frutas secas, elas são frutas desidratadas. Então, a gente tirou a água, ali tem muito açúcar, tá? Então, só lembrar disso também nesse início aí da quebra do jejum. Não, então, show de bola. E aí, eu tava pensando aqui o seguinte, pessoal, beleza, quebrou o jejum, já sabe ali, então pensa assim, eu uso muito esse pensamento. Veio da natureza? Foi papai do céu que fez? Sei lá, foi o universo, seja lá a crença que tu tiver, veio da mãe natureza? É bom. Agora, para pensar, o que veio da mãe natureza? Foi a fruta ou foi o suco? Né? É verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, tô saudável, tô tomando suco de laranja, que não sei... Quantas laranjas foram usadas para fazer aquele suco? É verdade. Né? Será que você perdeu a fibra que tem, por exemplo, esqueci o nome do lugar, do bagaço da laranja, né? Que tem as fibras lá? Será que você ingeriu? Vai demorar quanto tempo saciado? Vai ter pico de insulina? Então as pessoas às vezes não pensam nisso, até por não ter consciência disso. Então, assim, pensa assim, cara, a fruta foi feita para mastigar, para chupar, né? A fruta, óbvio que de vez em quando quer fazer um suquinho, ok, beleza, mas nunca naquele de caixinha, né? Das gôndolas do supermercado, né? Exatamente. Mas, então, assim, eu prefiro assim, vem da natureza a proteína, vem da natureza a fruta, a verdura, o legume, né? Os legumes. E isso aí que eu acho que é bacana para a gente deixar bem fixado, né? Enraizado. E é o que eu falo, Freire. Toda hora vem alguém me perguntando qual é o melhor açúcar. Gente, para com essa neurose. Se você está me perguntando qual é o melhor açúcar, porque você ainda está amarrado no açúcar. É a porcaria do vício, cara. Para com essa neurose. É isso aí. Pão? Então, porque você ainda é escravo do pão, né? Exatamente. Então, vamos comer comida. Vamos pra feira. Sabe? Exato, vamos pra feira. No outro dia eu fiz os stories, eu na feira lá, comprando as frutas, as verduras e tal, os legumes. Feira, eu adoro feira, né? Eu sou meio que aficionado por feira. Aí eu vou lá passear na feira, aí eu fico lá, bato papo com os feirantes e vou comprando lá a carne. Até porque a carne da feira é melhor do que a carne do mercado. É incrível, cara. Até o ovo é melhor da feira do que o do mercado. Então, enfim. Mas aí, eu tava pensando o seguinte. Será que alguém tem alguma dúvida aí? Porque acho que a gente já tá aí, eu não sei nem quanto... Ó, já... 9h12 já? 9h12. Caraca! Será que alguém tem alguma... Eu nem senti o tempo passar, gente. Érica, pode incluir sucos de fruta neste momento? Eu acabei de dar minha opinião, tá? Assim, o que eu entendo do suco é que o suco precisa de muitas frutas para fazer o suco. Depende do suco. Depende do suco. De preferência que a gente coma a fruta. Até porque quando a gente mastiga, a gente aproveita mais as fibras, né? E a gente também demora mais tempo metabolizando aquilo ali, né? Fica mais tempo saciado. Então, a gente tem muito mais prazer comendo, né? Do que bebendo. Bebendo, a gente bebe rapidinho. A gente, às vezes, não quantifica, né? Quanto que bebeu. Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas mastigar é bem melhor. Principalmente depois do jejum, você ficou tanto tempo só no líquido, né? Só podendo beber chá e água. Então, aproveite esse momento para comer fruta. Tem gente que está aqui me perguntando como é que faz para ganhar o presente do e-book que eu vou dar. É o seguinte, vamos falar agora aqui como é que vai ser. Opa! A gente vai fazer agora um print, todo mundo vai fazer um print. Todo mundo que está aqui, 18 pessoas assistindo. Essas 18 pessoas, obviamente quem quiser, né, não é obrigado, vai fazer o quê? Vai fazer um print. Como é que faz um print? Normalmente é o botão de desligar o telefone junto com o botão de diminuir o volume. Geralmente é isso. Em quase todos os telefones esse é o recurso, né? Vamos fazer um print e vamos postar nos stories. Por que o stories? O stories dura 24 horas e depois
acabou, não precisa ser no seu feed não, tá legal? Não precisa ser no feed. Pode ser nos stories e vai marcar. Vai marcar quem? Vai marcar a Gisele. Como é que é a Gisele? Nutri, arroba, né? Nutri, Gisele com 2 L's, Barreto, ok? Vai marcar a Gisele, nutricionista que eu amo de paixão, e vai marcar o Melhor Forma ponto oficial, que sou eu, né? Vai marcar nós dois e vai falar assim, a live foi incrível, sei lá, vai falar assim, nossa, aprendi isso, ou vai falar alguma, o que você leva de bom, né? O que você leva de bom desse nosso bate-papo de mais de 1 hora e eu nem senti o tempo passar. Eu espero que você também nem tinha sentido o tempo passar também. Então vamos fazer assim, ó. Vou tirar o comentário aqui, só para a gente fazer esse print rapidinho. Deixa eu desativar os comentários. Aí a gente vai fazer um sorriso Colgate. E vamos fazer o print. Aqui, eu já fiz. Tu fez aí, Gisele? Fiz não. Pô, Gisele. Quer que eu faça? Eu faço também. Faz o... Claro que você tem que fazer. Você também vai postar. Então tá bom. Foi. Conseguiu? Maravilha. Vou voltar os comentários aqui de novo. Vou ver se o pessoal entendeu o que vai fazer. Vai pegar, vai postar esse print que foi feito nos seus stories e vai marcar a gente com arroba. É só na hora de digitar. É só então. Espera aí, é só digitar. É só digitar lá o texto, botar o arroba, marca Gisele, arroba, marca Melhor Forma ponto oficial. E aí, depois o que eu vou fazer? Obviamente que eu vi quem repostou, a Gisele também viu, nós vamos repostar e eu vou mandar um oi pelo direct e você vai me responder e aí eu vou te dar o presente. Simples assim. Beleza? E ó, não vai ter que preencher e-mail, celular, nada disso. Eu vou entregar direto o e-book, que é um guia do jejum intermitente, tá? Que eu fiz, a Gisele já olhou, a Gisele já aprovou, então tá tudo certo, tá? Lembrando, tem muita gente, Gisele, que pergunta assim, Bruno, inclusive eu já fui um pouquinho detonado em relação a isso, mas não tem problema não, que sempre vai existir hater, né? Sempre vai existir gente para falar mal. Tudo bem, e eu recebo com carinho também, com amor, tá? E com compaixão. E aí, a pessoa pega e me pergunta assim, mas você é nutricionista? Aí eu falo, não, eu não sou nutricionista ainda, porque eu pretendo fazer a faculdade de nutrição. Mas, o que acontece? Eu nunca prescrevi dieta para ninguém. Nunca. E isso aí quem faz é o nutricionista. Mas eu não me vejo impedido de falar de uma forma geral, principalmente relacionado ao que eu leio e às experiências que eu tive. Igual, por exemplo, se a Gisele chegar e falar na live dela, olha, vai fazer um pilates, vai fazer uma caminhada, vai fazer um funcional, vai fazer uma corrida, vai pedalar. Qual o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Então, não estou prescrevendo suplementação, nem estou prescrevendo dietas para ninguém, né? Isso aí. Nos stories do Facebook, não. Nos stories aqui do Instagram mesmo. É só você ir lá nos stories e postar lá a nossa foto. E botar, marcar a gente. Como se você estivesse digitando um texto. Aí você marca assim, arroba, a Nutri, Gisele, Barreto, Parará. Se for pro e Facebook arroba. também, não tem problema. Mas tem Pode ser. Pode ser geral, né? Porque isso, vou ser bem sincero para vocês, ajuda a gente a fazer com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Porque, infelizmente, o Instagram, cada vez mais o alcance é limitado, é para menos pessoas. Então, imagina quantas pessoas a gente pode estar ajudando, né? Que você também vai estar ajudando, fazendo com que esse conteúdo se espalhe. Legal? Exatamente. Então é isso, ó. Nos stories, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Branca falou o quê? O que falou, Branca? Te amo também. Qual é o Instagram da Gisele? Fala aí, Gisele, de novo. Fala aí, teu Instagram, Gisele. É Nutri Gisele Barreto. Gisele com 2 L's. Obrigado, Araújo. Elis Araújo, obrigado. Gratidão a todos
a todos Foi um pelos prazer. elogios. Obrigada a todos pela presença. Gisele, mais uma vez, meu carinho por você, minha admiração, meu respeito e a minha gratidão, né, por você ter topado aí estar comigo, né, por ser minha parceira de longa data. A gente tem muito ainda o que contribuir com muitas pessoas, com a saúde física, mental e social. E é isso aí, ó. Bom demais. Exatamente. Obrigado, Érica. Obrigado. Show. Olha, Branca, obrigado, querida. Obrigada a todo mundo aí. Pô, matei a saudade de vocês, que bom. Ó, estou à disposição. Quem assistir essa live depois também, se por acaso ficar alguma dúvida, pode também entrar em contato com a gente, tá? Bruno, sucesso para você, tá? Saúde. Continue também ajudando muitas pessoas, tá? Beijo a todos, uma excelente semana. Alegria, alegria. Vamos que vamos. Beijo.